Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo que é o Totoso. A gente tá com um vídeo meio de lançamento, né, mas que vocês pediram muito pra gente poder trazendo aqui do Henrique Mendonça. Só avisando que a gente tá testando uma nova maneira de posicionamento de câmera aí, então se vocês curtirem, coloca aí. Se vocês acharam que ficou estranho, pode colocar aí também. Só de teste mesmo, tá? E a gente vai tentando se ajustar aí. E é isso aí. O Henrique Mendonça lançou 3 músicas em sequência do Thorfinn de Vinland Saga, que a gente já viu bastante. A gente já viu aqui um vídeo do cara vendo o mangá, né? Narrando no mangá pra gente. A gente já viu a música do próprio Thorfinn. Então a gente já tem um bom conhecimento da obra, né? Que é aquele dos Vikings. Sim, sim. Né? Você se lembra? Lembro. E aí você parece que pela thumb dá a impressão que são 3 fases da vida do Thorfinn, né? Ele criança no início da obra mesmo, depois ele jovem, adolescente, né? Mais ou menos. Sim. Daquele momento dele de vingança pelo pai dele. Sim. E a última parece que é aquela mais pro final da obra que a gente viu no mangá, né? Então, parece interessante. É o que me parece aqui. Mas vamos vendo aí, acompanhando. São 3 músicas, né? Relativamente longas. Então, eu acho que ele quis contar a história bem detalhada. Bem de boa, bem tranquilo. Então, vamos ver. Quando eles cantam sobre a boa terra, tô perfeita pra se viver, perfeita pra se esconder. O mar que nos leva tão longe na imensidão do vazio, trouxe para mim o passado tão frio, daquele que me ensinou sobre o calor do amor. Que roubam, que matam, que ferem, que são aqueles que nos perseguem. Eu vi uma vida sem valor nenhum, já você deu todo o valor pra essa vida salvar. Tentando entender suas camadas, mas confesso que ainda não sei para onde olhar. Se um guerreiro não lutar, mas entrega sua própria vida para outro salvar, para outro salvar, entrará em Valhalla. Se um guerreiro não lutar, mas entrega sua própria vida para outro salvar, para outro salvar, entrará no céu. Espada que ardei, implora por vingança. De longe eu posso ver o jardim da inocência. Quero lutar.
Sou soldado de um exército que não escolhi, mas escolheram pra mim. Escolheram para mim. Busco vingar, sou vingança, e por isso cavarei 2 covas, uma pra mim, uma pra mim, e a outra para essa cobra. Sou soldado de um exército que não escolhi, mas escolheram pra mim. Escolheram para mim. Busco vingar, sou vingança, e por isso cavarei 2 covas, uma pra mim e uma pra você. Espada quer cair, implora por vingança. De longe eu posso ver o jardim da inocência. Quero voltar para os seus braços, e eu quero voltar. Eu precisei calar para ouvir a voz do meu silêncio, e ele disse: vá buscar sua paz, a vingança. Eu achei legal esse barulhinho de vento, assim. Aham, dando uma impressão no assim final. muito Legal. realista, né? Sim. E qual que são as suas Realística. primeiras considerações? Nossa, a primeira coisa é que a música é muito bonita. Sim, sim. Nossa, assim, trilha sonora de filme mesmo. Cantou muito Né? bem o Henrique, né? Nossa, Fez mas algo não é, bem legal. mas assim, o trabalho em si todo, né? Do início ao final. Sim. E não, achei lindo, lindo, lindo. Aí achei muito bonito o início dele, tipo, falando do pai dele, não é? Sim, ele falando do pai dele. É, falando assim, eu queria tanto ouvir, tipo, ouvir sua voz, né? Você preferiu o silêncio ao invés de me contar da sua glória. Isso. E aí depois no final ele usa a mesma coisa, ele falando que no silêncio dele ele foi pensar assim, o que traria paz, que seria a vingança dele, né? Sim. A relação, achei muito interessante. E de falar do Jardim da Inocência, né? E chamando também o cara de cobra, o Askeladd, me trouxe também como se ele quiser, como se for o Askeladd, ao matar o pai dele, tirou a inocência que ele tinha. Foi uma virada de chave, né? Esse momento dele aí, no anime a gente percebe isso. Certo. Mas a forma como foi feita, porque até então o Thorfinn, ele ouvia essa história sobre Vinland, esse lugar ótimo, Sim. sem guerras e sem nada e tal. Ele sonhava com essas coisas, mostrando o quanto que ele era inocente, né? Certo. Com tudo isso. Na verdade, não era uma visão inocente, porque no final ele chega nesse lugar, né? Mas as pessoas viam como uma coisa, uma história pra contar pra criança, pra esse tipo de coisa. Como que quando o pai dele morre, ele muda totalmente essa ideia da cabeça dele, né? Entendi. Essa coisa de sonhar com um lugar legal, não. Agora é focar em vingar o meu pai pra eu ter paz finalmente, né? Então os próximos anos da vida dele são só pra isso. Só pra Só isso. focado nisso. Entendi. Exatamente. Nossa, muito bonita mesmo. Eu acho que ele deixou aí pro final pra ser o gancho da próxima música, que é essa fase dele também, né? Ah, Entendeu? sim. Quando ele pergunta, ele fala um nome diferente, não sei se é o nome do grupo, ele fala assim... Como é que é? Ah, não tem letra Não tem a aqui, letra, não? Seria mais ou menos como é que é? Será que eu poderia... Será que a pessoa, para entrar nesse lugar, ou nesse... Talvez é o lugar, né? Nesse lugar, ou nesse grupo... como é que fala? Ela teria que entregar sua vida... Ah, eu não lembro mais. Acho que foi antes dele se tornar um soldado. Antes dele assumir.
Aí fala da espada, né? É um pouquinho Pra entrar no antes, céu, acho. não, né? Não, acho que antes disso. Aí, essa parte. Valhalla é o céu dos vikings, né? Ah, isso que eu É, se queria você saber. morre na batalha, né, lutando como um bravo Sim. guerreiro, você vai pra Valhalla. Que é uma foi uma tá. forma de, tipo assim, de conduzir os guerreiros, né, a darem o máximo deles nas lutas. Sim. E mesmo quando eles morressem, as pessoas, tipo assim, a família, por exemplo, não não guardasse rancor do próprio exército por si só, porque pensando, não, seu pai tá num lugar, ele Fazendo a lutou, coisa ele foi pra certa, né? Valhalla, ele foi pra Valhalla, então ele tá no lugar ótimo, tá? Entendi. Um lugar Tipo assim, perfeito. ele dedicou a vida dele a algo que foi bom, né? O Não é necessário, sobre a né? vida, é sobre como você morre, né? Entendi. Valhalla é mais pra isso. Achei que era depois que ele morresse, isso aí. Sim, mas você só chega em Valhalla pela forma como você morre. Entendi. Tem que morrer com... Se um guerreiro é morto por veneno, por exemplo, não vai. Ah, tá. Então não importa Entende? ser um guerreiro. Entendi. É como você morre, entendi. Então é isso. É desonroso matar um Entendi. cara de uma forma assim, entendeu? De uma Aí forma ele questiona covarde. se o pai dele entregou a sua própria vida pra salvar os outros. Por isso que fala, né? se um guerreiro não luta, mas entrega a sua própria vida pra salvar outras Aham. pessoas, ele vai pra Valhalla? Por quê? Porque é como você morre, entendeu? E ele foi, será? O quê? Valhalla não é algo de verdade, né? Sim, mas lá fala se o pai dele foi pra lá, não, né? Não, eu acho que não. Eu acho que na verdade não é uma coisa literalmente concreta. A única vez que Entendi. tiver algo sobre Valhalla Eles só é falam, o Thorfinn imaginando como deveria ser Ah, sim. numa coisa mais metafórica, né? Foi Entendi. uma visão mais metafórica que a gente tem. Entendi. Eu não sei se a obra confirma isso, não. Lá daquele mundo, eles confirmam como se realmente fosse pra lá. Eu acho que é uma visão Sim. bem pé no chão, eu diria, a série como um todo, né? Por isso que fala. Porque ele quer dizer, tipo assim, meu pai morreu de uma forma honrosa, né? Morrendo pra me salvar Sim, e tal. sim. Então o questionamento foi honroso, Isso. foi válido, não foi, né? Isso, exatamente. Aí vamos logo aí para a segunda música. Sim. Eu não sei, mano, me pareceu muito que o Henrique não teve o reconhecimento que deveria por essas músicas, tá ligado? Nossa, a música. Normalmente as músicas rendem mais por tempo, né, pelo menos. É o que a gente já viu aqui acontecendo. É isso aí, bora nessa. Oh Deus dos homens guerreiros, me diga onde está a honra em não lutar, em perdoar. Onde está a honra em amar? Oh Deus dos homens do oeste, oh filho que morreu sem lutar, será o amor um caminho ou apenas fraqueza?
já me perdi e não tem como voltar. Oh, lâmina, porque se nega ao alcançar. Oh, Deus do céu, se a ti pertence a vingança, usa-me como tua lança pra alcançar. Cobrirei de cinza seu altar. E desde aquele dia o menino que há em mim morreu. As lágrimas secaram, não há mais nada aqui. Estou tentando te alcançar, mas nunca saio do lugar. What blood, God's man without a mask. I've seen the golden cross dripping blood in the fire. You don't know the love of Father can do and seek the ground. Your heart goes desire. As the blood of the sheep I've seen and gone. Kings killing their sons, giants burning their thrones. One had to protect, one had to cut. I can do anything for your blood. Bruises, afraid I can't even get close to you. But the tear of the blade, but the bruise on my name, my fist, my bones, and the time is in my arms, and takes fast as the gas, but the throne gone. Same as the same, I was hanging in my pain, now lost in the flames, I was forced in my shame, now I'm sure my game, and I still gotta kill your shit for the name. I've been screaming your name tonight, but it hurts. Tattooing my heart of those fucking scars. And stop, see we're not. Memories back from my heart. You gonna hide, open your eyes. What is my life if you can take a lie? Deus do céu, se a ti pertence a vingança, usa-me como tua lança pra alcançar. Cobrirei de cinza seu altar. E desde aquele dia o menino que há em mim morreu. As lágrimas secaram, não há mais nada aqui. Estou tentando te alcançar, mas nunca saio do lugar. E esse aí, o que você achou? Nossa, as músicas dele são uma experiência, né? Cada uma, sério. mesmo sendo o mesmo personagem, são totalmente Nossa, diferentes. são Né? muito bem trabalhadas, gente. É obra de arte mesmo. Incrível. Eu achei muito legal o visual dessas músicas, que é tudo do mangá, né, Sim, praticamente. sim. Pega do anime, sim. Certo. A história que a gente tá vendo aqui, ela é a segunda parte da primeira temporada. São 2 temporadas que existem. Certo. É de anime, né? Mangá, eu acho que até acabou a obra já, né? Não sei. Mas a primeira música é a primeira metade da primeira temporada, essa aqui já é a segunda metade da primeira temporada. Entendi. E nessa segunda parte a gente é introduzido ao catolicismo, né? Porque a gente vê padres ali dentro da história e eles... Então é nos introduzido sem essa filosofia que está sendo colocada aqui. Por isso que foi colocar essas citações do nome de Deus também neste ponto, Sim, né? sim. Mas tem cenas do padre, né, explicando de como que... Tipo assim, os padres não são tão padres assim, eu diria, né? Sim. Porque eles ficam, tipo assim,
extremamente bêbado. Tem um que tem mais destaque, ele fica totalmente bêbado o tempo inteiro. Entendi. Mas ele fala até coisas que fazem sentido, né? Como que o homem só é tão... Acho que é uma questão de inocência, ou ele tá falando de fazer a bondade, né? O homem que é bondoso é o homem que tá morto, né? Digamos assim, né? As Que aí primeiras pode- frases aí, falando de perdão, achei tão bonito no início. Perdão? Fazendo alguns questionamentos no comecinho da música. Eu achei muito bonito. Esse aqui, isso ou depois? Esse aí mesmo, falando, ó Deus dos homens, guerreiros. E esse D tá com D minúsculo, principalmente. O outro que depois fica Depois mais... ele fala, né? Depois é Ó mais- Deus dos céus, mas por enquanto ele vai falando Deus dos homens, guerreiros. Onde está a honra em não lutar. Isso. Em perdoar. Eu achei muito bonito esse começo aí. Uhum. Porque em amar, nós começamos a falar de amor. Achei maravilhoso isso aí. Top. Muito Aí bonito, depois, muito Deus dos bonito. homens ainda com D minúsculo. Eu achei bonito também Homens ele, do Oeste é nosso, né? ele personificando a espada, né? Aham, sim. Deixa eu ver onde que é. Eu não lembro. Eu acho que ele vai falando, você falou assim, é nosso, acho que vai falando, ó Deus do Oeste, ó Deus dos guerreiros, como se ele estivesse relacionado a várias crenças, né? Assim, de quem tá com a mão sobre cada, Uhum. Entendi. como é que fala? Cada grupo, sei lá. Você fala a personificação da espada quando fala que ela tá chorando ou alguma coisa assim? Fala com ela, ó, fala com a espada mesmo, com a lâmina. Ó, lâmina, começa a falar com ela, né? Por que você não faz isso, aquilo e tal. Personificando, acho que mais lá no começo também, né? No começo, sobre a lâmina? Eu acho que foi antes dessa parte de inglês aqui, que ficou muito chique também, né? Sim. Deixa eu ver. Depois que ele fala, ó Deus do Oeste, ó Deus, né? O vento levou minha inocência, vejo o sangue em minha lâmina. O vento levou a inocência aqui. Sim, Não lembro eu acho disso, que é não. por aí. Quando ele Aqui, ó. fala... Agora sinto a vitória. Seria bom se eu tivesse deixado a letra ali. ajudaria bastante, né? Ó Aqui, ó, lâmina. achamos a lâmina. Porque você nega ao alcançar. Que é o, né? O cara que ele quer matar a primeira temporada Certo. Aí ele fala o Deus do céu. toda. Isso. Que aí bem Aí a diferente. música acaba com ele vendo o cara que ele queria se vingar o tempo inteiro morrendo, né? Certo. E aí ele percebe que ele não vai ter a vingança dele nunca. E Por aí isso que ele fala como se não saísse do lugar, né? não saindo do lugar porque ele tá ali do lado do cara o tempo inteiro, ajudando ele, sustentando sua glória, que nem fala na música. E no fim ele não consegue a vingança dele, né? Ele não conseguia finalizar o cara. E era muito interessante porque ele já tava... Ele meio que ele tava mais esperto, ele conseguiria matar o Askeladd na ideia matemática, digamos assim. Ele mataria o Askeladd e ele acabou não conseguindo. Entendi. E é isso. Fez uma referência bíblica aí, né? Ele Sim, falou, Deus do céu, muitas referências se a bíblicas. ti pertence a vingança, né? Porque a Bíblia fala que a vingança pertence a Deus, né? E não Sim. aos homens. E aí ele começa a pedir ele para usar a lâmina dele para fazer a vingança, né? pra ele Ou ser a seja, lança, né? como é que fala? Isso é contraditório, né? Sim, Porque se a sim. vingança é de Deus, eu não vou fazer a Mas vingança. é porque a Mas ideia ficou legal, de que né? Deus não é Deus agindo através das pessoas, né? Então, Sim, mas é como se ele pedisse assim, eu sei que a vingança é sua, mas me usa pra fazer essa vingança, né? Que isso vai me satisfazer. Então é como se ele falasse que a vingança é dele mesmo, sim. né? Sim. Mas ficou muito bonito, muito bonito. Não, assim, ficou arte pura mesmo. Totalmente. Ela Muito tá sendo bom. muito investimento, cara. É muito diferente. Essa bateria, esse ritmo, como se, até quando passa os barcos, né? Não tem uns barcos lá assim no meio? Tem. Aí dá a impressão que realmente tá em movimento por causa da música, né? Tá Sim, tudo mas em tem uma movimento. vez que o barco era do anime, e aí realmente era feita a animação mesmo. Sim. Mas eu não lembro se era nisso. Mas a sensação, por causa do ritmo da música, é que você tá vivendo ali aqueles movimentos da Entendi. imagem, sabe? Aqui depois tem uma frase aqui. E aqui se encerra esse marco na história. Vou deixar pro pessoal ler junto comigo aqui. Né? E aqui se encerra esse marco na história das nossas carreiras. Não foi apenas um EP. Foram meses cavando fundo para entender as dores, perdas e motivos desse personagem. Foi sobre vê-lo enfrentar o passado, encarar a culpa e finalmente entender o real tamanho do pai que teve. Não em força nem em estatura, mas na mensagem que carregou. Fazer esse EP foi desafiador, mas também foi gostoso demais. Aproveitamos cada momento e cada segundo construindo isso de maneira mais perfeita possível para vocês foi vivido da forma que precisava ser.
Buscamos fontes complexas e a quebramos em pequenos fragmentos para então reconstruí-las de forma simples e bela. Codificamos a emoção. Esperamos ter transmitido bem a principal mensagem, a mensagem de que a história de Thorfinn não é só dele, é de todos que já se perderam tentando se encontrar. É de todos que possuem cicatrizes ainda abertas no passado, que talvez nunca fechem completamente, mas que entenderam que se perdoar também é um ato de coragem. Se você ouviu até aqui, obrigado. Sua visualização significa muito. Continue apoiando a nossa arte. Nossa, arte mesmo. Tá? Aí, ele fala a frase: você não tem inimigos, ninguém tem. É isso aí. Bora pra cima deles aí. Não, ficou muito bom. Do lado errado das espadas, espreitava em meio às sombras, espera da guarda baixar. Eu costumava usar as minhas mãos para a glória, para queimar sonhos que agora meus pesadelos me atormentam. Eu sei, o que mais tenho agora é tempo pra reconhecer o grande peso que carrego aqui. Os golpes do machado fazem me voltar àquele tempo e lugar. Vejo o abismo então se abre pra me mostrar que não estou só.
decidiu fazer louvor hoje, né? Eu ia falar agora como que ele conseguiu fazer isso, né? Ele tá contando uma história, mas claramente podia ser alguma coisa pra Deus essa música, né? Vamos petição pra estar em todas as igrejas. Né? Gente, legal como aqui que essa- pode? Tem que valorizar um ficou negócio muito boa. desse, gente. Que Valorizar, sequência né? é essa? Pois Nossa. é, cara. Isso é muito triste, porque também reflete muito sobre a própria comunidade, né, cara? Ai, gente. De, tipo assim, às vezes tem umas músicas que, tipo assim, é muito... Não é diminuindo as outras músicas, né? Mas quando tem músicas que carregam tanta mensagens, tantas coisas bonitas, e é uma coisa muito bem feita também, né? Não é só por mensagem, mas ela por si só. E a pessoa não valorizou tanto. Não valorizou nem igual, né? Valorizou até menos do que deveria. E foi um projeto que Nossa, claramente que deu projeto, trabalho e ficou que muito bem projeto. feito, né? Muito Essa legal. música aí é aquela música reflexiva, né? É aquela quando o personagem tá em cima do cavalo andando assim pelo pelo com muitas caminho. camadas, né? E só refletir na vida, né? Parece, Sim. né? Esse momento aí já é algo que tem na temporada 2 já, né? É. Sobre isso aqui. Mas ele realmente, ele fica lembrando toda hora daqueles momentos, ele é colocado à Certo. prova pra decidir lutar de novo, e ele já se decidiu, ele não é mais assim, né? Entendi. É a maturidade chegando, né? Ali é a Sim. maturidade chegando. E aí ficou uma frase muito famosa na internet também, quando lançou a segunda temporada, que é: Thorfinn, você não tem inimigos, né? Não há ninguém no mundo que mereça ser machucado. Nossa. E aí essa frase, até o pessoal que nem via a segunda temporada, rodou a internet inteira, isso aí. Mas é porque uma coisa que não te falei, né? A segunda temporada, ela cortou muito essa coisa de ter luta constantes, mortes a todo momento, gente perdendo a cabeça em todo episódio. Entendi. Então parou com isso. Então muito do público que veio só pela luta se desvinculou da obra totalmente. E as pessoas que começaram a gostar da mensagem aí persistiram aí dentro Nossa, do eu anime. achei maravilhoso isso aí. Foi isso. É a conclusão, né? A reflexão. Totalmente. Um ponto final aí pra tudo, né? É como se ele chegasse à conclusão de que a vingança, né, não vale a pena e o pai dele tá com ele, né? Os ensinamentos dentro dele, né? Sim, sim. Exatamente isso. Ele guardou agora o mais importante, né? Dava para relacionar tranquilo essa obra com a questão da vida espiritual, né? De você chegar no fim e entender o que é o mais importante, né? O que Deus fez por você, que as feridas que você tem pela vida são muito pequenas, né? Diante daquilo que você recebeu. Não, muito bonito, achei maravilhosa. Todas três, né? Não tem... Eu só tô vendo aqui o relato do menino contando da época dele aí, que ele tinha... Não, que menino, pô, isso aqui, peraí, acho que essa pessoa aqui tem canal também, que a gente não... Tipo assim, a gente que nunca viu aqui. Exatamente, nossa, o cara era gigante, eu não sabia. Sério? Ele faz música geek também, só que ninguém nunca patrocinou, né, que é o Redding the Mickey, que ou eu li errado também, só para o pessoal poder ver aqui também. Às vezes o pessoal conhece também. Por isso que eu tinha visto aqui nos comentários aqui, ó. Que ficou aqui dele contando, né, de que ele se meteu numa briga de escola, o pai dele foi que ele sabia o porquê, né, em vez de só cobrar. Então ele tá falando dos valores que o pai dele passou para ele desde criança que ele tinha, né. Entendi. É que meu pai nunca foi um cara religioso. A única vez que eu fui à igreja com ele foi em 2011, em sua missa de 7 dias de morte. Mas me ensinou sobre o amor e o perdão mais do que todas as pessoas que me encontraram nessa vida. Eu vivi toda a minha vida revoltado, como se vivesse em meio ao fogo e à névoa ao mesmo tempo. Eu era grosseiro e pragmático, praticamente joguei os ensinamentos dele no lixo até meus 16 para 17. Achava injusto ter perdido a infância e ter que começar a trabalhar cedo, até que a vida adulta foi chegando e eu comecei a ter de volta meu juízo. Depois adulto hoje eu entendo o que ele queria me passar, né? Nossa. Foi interessante, tipo assim, o Henrique fazer uma música com a relação do pai do Thorfinn com... do pai do Thorfinn com o Thorfinn. E ele lembrou da relação dele com o pai. Entendi. E já era uma mensagem já sobre Deus como pai, né? E nós também. Exatamente. É isso aí, cara. Traz para as pessoas uma reflexão sobre o ensinamento de pais aqui na Terra e traz uma reflexão sobre o Pai do céu mesmo, né? Que dedicou a vida pra gente, né? De entregar Jesus. Sim. Muito Foi forte. muito bom também que muitos jovens que às vezes nunca escutariam um louvor ou a palavra de Deus, pelo menos tem um pouco uma palhinha de como... da mensagem, né, que é passada, assim, numa música, às vezes ele entra aqui de qualquer forma. Porque pelo que eu vi, as pessoas que escutaram essa música foram muito impactadas, né, porque já tem mais de 1000 comentários aqui no vídeo, então eu acredito que tenha sido muitas pessoas se sentiram impactadas de alguma forma, né,
na compensação, né? De pelo menos falar um pouco do seu Sim. depoimento. Isso é porque 1000 pessoas tiveram a coragem de dizer algo, né? Muitas pessoas se Entendi. impactaram e não falaram nada também. Entendi. É, realmente muito profunda. É o Marquinhos do homem tem a aura de cowboy. Então, não sei por quê. Mas é isso, né? As 3 músicas dele não foram na mesma... no mesmo beat, né? Então, Sim, então também foi interessante porque esse final, que ele já tá calmo, não faz sentido aquela música mais pesada, né? exatamente. É muito sobre o espírito do personagem. Então eu tenho certeza que o Henrique pensou nesses pontos também. São muitos detalhes, né? Pelo que ele escreveu ali, foi coisas que demoraram meses. Então ele teve tempo de pensar de como é que ia ser, de mudar aquele pensamento, renovar, ajustar tudo. Essa daí foi na guitarra, foi na reflexão, foi aquele sopro aí de faroeste, assim, não é de faroeste, naquele espaço, sabe aquele espaço? Acho que eu tô ligado. Não, ficou muito legal, muito legal. Dá vontade de ouvir todas as 3 de novo, assim. O pessoal falou que você ia gostar mesmo. Nossa, né? eu Comentaram amei, bastante gente, eu não sobre. gostei, eu amei, assim, é de uma profundidade misturado com uma arte, um bom gosto, né, muito bem feito, muito bem feito. Eu acho que a gente falta muito dessa dedicação também do cara, que nem o Henrique falou, que ele ficou um tempasso estudando o personagem. Sim. Que, por mais que a gente vê que muitas vezes a gente fala, nossa, isso aqui entregou o sentimento do personagem, mas ele não só entregou, ele não queria entregar só o sentimento, ele queria entregar a interpretação, o crescimento dele, de forma conceitual na letra, no estilo do mix, do que a gente está vendo dele, visual, tudo entregando tudo conforme aqui. Foi um trabalho maravilhoso isso aqui, gente. Realmente. Muito bom mesmo. Realmente. Lindo, né? Fala ao mesmo tempo, fala da salvação de Jesus, fala do pai dele fazendo tudo para salvar a vida dele. Sim. Ficou muito linda essa música, muito profunda. Ele tem um talento, né, Muito e uma grande, dedicação muito grande. Totalmente. Não tem como nem te dizer qual música que é melhor, porque todas elas se completam, só uma só. Com certeza. São somente divisões pra gente entender essas fases dele, né? Do personagem e tudo. É muito interessante mesmo que a obra ela te atrai às vezes por outras questões de como a animação, a luta, alguma coisa, mas ela vai te passar uma mensagem e pra mim isso é o principal mesmo, a obra. Nossa, deu vontade de acompanhar a obra. Deu vontade? Assim, deu. E olha, são 2 temporadas, tá? Não é grande. Nossa, não. Vale a pena. De verdade, mesmo, compensa demais. História boa, né? Base boa, personagem bom. Totalmente. Muito legal. É interessante porque o autor, eu não sinto que ele se pressiona a colocar algum anime, algum padrão que as pessoas estão acostumadas, porque na segunda temporada o Toph é um cara calado, ele é um cara introvertido, né? Certo. E a maior parte da segunda temporada é ele calado. É ele, tipo assim... Ele tem um amigo dele que tá ali próximo dele, que ele foi usado como escravo. Na segunda temporada ele é um escravo. Ah, tá. De um senhor, assim, de uma terra, e ele tá ali pra agricultura. Entendi. Ele tá ali servindo somente pra agricultura. E ele tá a todo momento, o cara tá falando com ele alguma coisa, ele só tá calado, assim, ou ele tá... Entendi. Ele fala muito calado. Ele fala só pelo jeito dele, o semblante. Olhar, pelo olhar, você vê o pensamento dele, tipo, Entendi. um sonho dele, você entende com que ele tá preocupado. É legal isso, né? Traz um mistério, assim, né? Exato. Eu sinto que deixa o personagem mais real também. Sim. Entende? Você se introduz ali dentro. Mais intrigante também isso, né? Foge daquele personagem protagonista que ou chama atenção, ou ele tá sempre participando de tudo que tá acontecendo ali dentro. Entendi. Então fica bem legal isso aí. A primeira temporada também é bem isso também, porque depois que ele perde o pai dele, ele fica naquela de luta, mas ele também não conversa muito não, tá? Entendi. Então é um anime, quando eu vou parar pra pensar no início, ele deve ser um dos personagens que menos deve ter falado, se for comparado a tempo de tela, né? Falas por tempo de tela. Pegando mais um pouquinho do geralzão, né? Pensando assim, que pode relacionar com a vida da gente, assim, questão espiritual de novo, porque isso me pegou muito. Ele representa muito essa história bíblica de que a gente, no início da Bíblia, lá em Gênesis, a gente perde a nossa inocência, através de Adão e Eva. Sim. Perde a inocência, vai viver uma vida, assim, no mundo, sabendo de tudo que é o bem e o mal, mas, assim, lutando com as suas próprias dores, né? Igual ele trabalhou muito ali em relação à vingança, né? A perder o pai, esse sentimento, e depois ele conclui que o pai dele já tinha feito tudo para salvar ele e que aquilo era o mais importante, e na maturidade dele ele entende que isso é o mais importante. Eu acho que é isso que acontece com a gente, assim, sabe? Sim. Aí a gente chega no ponto que a gente fala assim, peraí, é só Deus que é importante, o restante só faz parte, né? E todas as feridas podem ser curadas, vamos dizer assim. Não há nada que eu faça das minhas próprias mãos que vai modificar as circunstâncias ou a vida, mas sim eu ter essa fé e eu permanecer firme com Deus. Eu achei muito lindo, eu achei que ele foi show de bola. E as 3 músicas são muito tops e a história é muito boa mesmo. Muito boa, muito boa. É real isso aqui. Muito.
Então, enfim, é isso aí, né? Eu acho que... Fora que tranquilamente podia ser uma história real, né? O que você acha? Pode A ser? história dele? Sim, é claro que, tipo assim, com aquele toquezinho de anime, né? Porque com essas forças sobre-humanas e tudo, né? Lógico. Por mais que esse anime é um dos que mais pé no chão que, Né? que se vê, mesmo assim, tem muito, sim. A história em si, né? Mas essa história de ter perdido um pai, ficar crescido revoltado com aquilo. Sim, depois entrar da vida num adulta grupo, ter né, pra percebido, vingar. Né? Sim, tem muita né? coisa, sim. Muitas coisas que realmente poderiam ter sido, sim. Legal. Muito bom. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, por ter recomendado essas músicas aqui nos comentários. Podem continuar recomendando aí, que vocês acham que vai ser legal aqui pro canal. Que tipo, quando tiver uma massa de gente aí apoiando, a gente vai estar trazendo também. E aí a gente vai estar trazendo aí os patrocínios daí pra frente, alguns lançamentos que a gente já perdeu também. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, pessoal.